Sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje nós daremos sequência à obra Sexo na Cabeça, por Luiz Fernando Veríssimo. Mulheres bonitas. Existem duas vantagens de se chegar a uma certa idade. Uma é que você tem mais coisas para lembrar, e a outra eu não lembro. No outro dia me pediram uma lista das 10 brasileiras mais bonitas do século. E eu, sem tempo para pensar muito, fiz uma lista mais ou menos óbvia que começava com a Tônia Carreiro e terminava com a Patrícia Pilar. Só quando não adiantava mais, lembrei de umas 17 que não podiam faltar entre as 10. Inclusive, onde eu estava com a cabeça? Luísa Brunet. Mulher bonita é um pouco como jogador de futebol. Preservada a diferença na distribuição dos músculos. Quem tem mais anos de praia e de observação pode tirar da memória, só para ser diferente, um nome que ninguém mais se lembra. Vocês acham que o Pelé era bom? É porque vocês não o viram jogar. Dá até para inventar um para-Pelé, que só não teve a mesma sorte. Não faltaram pessoas da sua idade para confirmar que era mesmo um fenômeno injustiçado, ou porque não se lembram de mais nada, ou para não parecer que não se lembram de mais nada. Há um certo prazer melancólico em poder dizer: vocês acham essa Paola da novela bonita? É porque vocês não conheceram a... E acrescentar que no tempo da outra não existia maquiagem profissional, filtros, recursos de luz e, pensando bem, nem eletricidade. Muitas belezas antigas devem a sua reputação à falta de um registro confiável, a propaganda boca a boca. Helena de Troia, a tal do perfil que começou uma guerra, talvez não resistisse a uma fotografia, ou só resistisse com um retoque eletrônico depois. Cleópatra dificilmente sairia na Playboy, pelo menos com aquele nariz. Provavelmente nenhuma das legendárias beldades bíblicas conseguiria uma ponta em Malhação. Fora as brasileiras, a mulher mais bonita do século foi a Maureen O'Hara. E peço briga. Sua beleza vencia até eventuais restrições a mulheres muito grandes ou muito irlandesas. Ela era grande, irlandesa, ruiva, mas perfeita. Quem foi a Maureen O'Hara? Você pergunta. Eu sabia que estava falando sozinho. A escolha. Nélia ficou muito impressionada quando perguntou à sua amiga Laurita o que ela achava do Paulo Arthur, da sua intenção de casar com o Paulo Arthur. E a Laurita ficou olhando para ela em silêncio. Depois disse: Nelinha, você tem um compromisso com a espécie. O quê? Nélia não sabia de compromisso algum. Que espécie? Laurita suspirou e perguntou o que a Nélia estava pensando. Que a questão era só aquela? Que era simples assim? Caso ou não caso? Que não havia uma história por trás da sua história pessoal? A história da raça. A história dos genes da raça? A espécie humana, Nelinha, a espécie humana. Você é responsável pela espécie humana. Nelinha cada vez mais assustada. Eu? Somos nós, as mulheres, que determinamos a evolução da espécie. Nós somos as responsáveis. Você e eu, Nelinha. E assim em todas as espécies. A fêmea tem a última palavra sobre quem vai engravidá-la, sobre que tipo vai se reproduzir, sobre qual corrente genética continua e qual acaba. Você já pensou nisso? No poder que você tem? Com um simples não, você pode interromper uma linhagem de DNA que vem desde a criação do mundo. Recusando-se a ter seu filho, você pode, sem saber, estar negando a reprodução do último descendente direto de Adão. E bem feito. Mas o Paulo Arthur não...
Nelinha, escuta. O período de namoro, de noivado, é a oportunidade que nós temos de avaliar se o homem que pretende depositar sua semente em nós merece isso. Ele só quer cumprir o seu papel, que é passar adiante, por assim dizer, a sua encomenda genética. Não está nem aí. Cabe a nós ter critérios e selecionar os melhores para o bem da espécie, Nelinha. A corte, o assédio, a conquista, tudo isso existe até entre os cascudos, Nelinha. Até entre os cascudos, e é a ajuda que a natureza nos dá para fazermos a seleção, para compararmos os machos em todos os quesitos que significarão a evolução ou atraso da raça. Estejam eles trocando cabeçadas numa savana africana ou comparando bíceps ou carteiras de ações na nossa frente. Os machos estão se entregando ao nosso escrutínio, à nossa sentença, disputando a nossa aprovação e o privilégio de usarem o nosso ventre. Mas a decisão final é nossa. A responsabilidade é nossa, Nelinha. Nélia ficou muda. Não sabia que era tão importante. Laurita arrematou. E o Paulo Arthur? Francamente. Paulo Arthur não tinha nada para contribuir à espécie a não ser a sua cara. E com uma coisa que a espécie decididamente não estava precisando, era outra covinha no queixo. Sexo à distância. Entre as várias maneiras de se fazer sexo da forma mais segura, à distância está o sexo por telepatia. Mas sexo telepático tem os seus problemas. O que fazer quando se tem um orgasmo num lugar público, por exemplo? Você precisa saber como agir no caso de estar tendo relações sexuais com alguém do outro lado da cidade, por exemplo, e chegar ao orgasmo dentro de um elevador lotado. O recomendado é que você simule um arrepio de frio e comente em voz alta: devo estar me gripando. Enquanto por telepatia, pergunta à sua parceira como foi do lado dela. Só cuidando, claro, para não trocar e dizer à sua parceira que está se gripando e perguntar ao elevador: foi bom para vocês também? O sexo por telefone também envolve problemas, como dizer coisas do tipo: quero sentir minha haste latejante entre suas polpas carnudas. Para uma secretária eletrônica depois do sinal, sem se sentir ridículo. Outra possibilidade a ser explorada é o sexo por telefonia móvel. Já havendo casos de casais que vão para motéis com seus celulares e ficam se amando, cada um de um lado da cama. No caso do sexo por correspondência, as principais dúvidas são sobre correção gramatical. Afinal, o tesão ou a tesão? Ortografia. Felação não é com dois esses. Não importa com que grupo você ande e estilo. Como utilizar toda a carga erótica de um ponto e vírgula bem colocado, por exemplo. Finalmente, não poderia ficar de fora o excitante mundo novo do sexo virtual, dos simuladores computadorizados que reproduzem a experiência sexual com realismo total e risco zero, e do disquete trocado e de você acabar numa cama virtual com Vampeta e a Madeleine Albrecht. E claro, com um dos efeitos presumíveis de uma abrupta queda de voltagem na sua haste latejante. Cuidado com o que você pede. Pô, Luana, não chega nem perto. Mas estamos só você e eu nesta ilha, e estaremos aqui pelo resto das nossas vidas. Vai ler o teu livro, vai? Você não disse que era o seu favorito? Mas eu já li o livro várias vezes. Então vai ouvir o teu disco e me deixa em paz. Com que aparelho? Nesta ilha não tem eletricidade? Nesta ilha não tem nada, só coqueiros e nós dois.
A escolha foi sua. Ninguém me perguntou nada. Como é que eu ia saber que a pergunta não era hipotética? Que quando o cara me perguntou que livro, que disco e que mulher eu levaria para uma ilha deserta, não era pesquisa. Que ele ia interpretar não como sonho, mas como pedido. Você devia ter desconfiado do turbante. Se eu soubesse, teria pedido mantimentos, enlatados, champanhe e um gerador. Algum tipo de moradia com som e mordomia. Talvez um bar, sei lá. E 30 anos menos. Azar. Pô, Luana, só um beijinho. Não o. Passa o tempo. Eu e Luana Piovani conseguimos sobreviver na ilha deserta. Mas a duras penas, dada a nossa diferença de idades e de preparo físico. É ela que trepa nos coqueiros para pegar o coco e constrói a cabana rudimentar que nos abriga, com camas de capim separadas. Ela reluta, depois acaba cedendo aos meus insistentes pedidos e tira o sutiã, mas só para fazermos um anzol do feixe de metal. Conseguimos pegar alguns peixes usando mariscos como isca. Como não temos fósforo, fazemos fogo usando o CD do Miles Davis com o Sonny Rollins e o Horace Silver, para refletir a luz do sol num monte de gravetos e alimentando o fogo com as páginas de O Grande Gatsby. Quando termina o papel, usamos capim seco ou comemos o peixe cru mesmo. Improviso uma armadilha para roedores com estojo de plástico do CD. Não pegamos nada. A ilha é tão deserta que não tem nem roedor. De noite, tento me aconchegar a Luana, para pelo menos nos protegermos do frio. Ela me repele. Não o. Passam-se os anos. Um dia, sinto a Luana mordiscando a minha orelha. Mesmo se quisesse alguma coisa com ela, não poderia. Estou anêmico e enfraquecido. A dieta de coco, peixe cru e água da chuva não me fazem bem. E a Luana também está péssima. A roupa esfarrapada deixa entrever quase todo o seu corpo curtido pelo sol e o vento. Mas eu nem olho mais. Ela insiste na orelha, diz que já estaremos lá para sempre e não tem remédio. Eu me recuso. Se estivéssemos em qualquer outro lugar e não lutando para sobreviver daquele jeito, talvez rolasse alguma coisa entre nós. Mas naquelas condições estressantes numa ilha deserta, pego o que sobrou de O Grande Gatsby, as 2 capas apodrecidas e finjo que leio, para desencorajá-la. Pô, Luiz Fernando! Azar! Suspiro. Fase 4. O nome é Tratamento de Emergências Sexuais Assinérgicas e Orgânicas, ou tesão, com o tio subentendido. Começa com uma entrevista. Como podemos ajudá-lo? Eu não consigo mais ter uma ereção, doutor. Vamos dar um jeito nisso. O senhor sabe como nós trabalhamos? Não, eu... Passe para a salinha ao lado, tire toda a roupa e deite-se, de costas. O homem passa para a salinha ao lado, tira toda a roupa e deita de costas. Dali a instantes entra uma moça vestida de enfermeira, que também tira toda a roupa e deita-se ao lado do homem. Ela é linda. O homem hesita, depois pergunta: o que nós vamos fazer? Conversar. Conversar? Bem, eu vou falar, mas o senhor pode fazer perguntas se quiser. E a moça passa a relatar sua vida sexual, desde a primeira vez aos 16 anos com um namorado, e os pontos altos desde então. O que fazia, do que gostava, as experiências com posições diferentes, combinações de parceiros, acessórios. Depois de uma hora, o médico entra na salinha. E então? Nada, diz a moça vestindo-se. Nada, confirma o paciente. Nem um tremor? Nem um abano? Nada. Muito bem, diz o médico. O estímulo verbal não funcionou.
Vamos passar para a fase 2. Fase 2? A Sandrinha. A Sandrinha também é linda e a Sandrinha também tira toda a roupa assim que o médico sai da salinha. Mas a Sandrinha não se deita ao lado do paciente. Trouxe seus óleos e pomadas e começa a massagear o paciente, concentrando-se na área deficiente, sem resultado. Quando o médico volta, 1 hora depois, ela apenas sacode a cabeça. Nada, nada, confirma o paciente. Nem um aceno? Nem um bom dia? Nada. Muito bem. O estímulo manual também não funcionou. Vamos passar para a fase 3. A fase 3 é a Mônica, outra beleza, que também tira toda a roupa. E em seguida dá ao paciente uma pílula. E enquanto o paciente toma a pílula com a ajuda de um copinho de água, tira da sua maleta sua seringa e uma agulha. Epa! Diz o paciente quando vê a seringa. Não vai doer nada, diz a Mônica ajustando a agulha. Vire-se de bruços. Realmente a injeção na nádega não dói nada, mas o homem arregala os olhos quando vê a Mônica mergulhar a mão na maleta outra vez. O que vai fazer agora? Esperar para ver se faz efeito, diz Mônica sorrindo, e tira de dentro da maleta uma revista para ler enquanto espera. Vire-se, instrui Mônica. O paciente fica deitado de costas e a Mônica fica lendo as suas caras e às vezes espiando para ver se há algum movimento por 1 hora, até o médico reaparecer. Nada? Nada. Bom, diz o médico, o estímulo verbal não funcionou, o estímulo manual não funcionou, o estímulo químico não funcionou. Eu estou desenganado, doutor? Nós nunca desistimos. Já estabelecemos que o seu caso não pode ser resolvido cientificamente. Esqueceremos a ciência e passaremos à fase 4. A fase 4? A Jandira. A Jandira entra na salinha nua. É uma mulher magnífica, negra, com grandes seios, perfumada, ondulante. Como que por mágica, a iluminação da salinha diminui à sua entrada e sons de tambores enchem o ambiente. Oi, bem, diz Jandira com sua voz rouca. Oi, vamos começar? Vamos. Eu só acho que não vou com... Vai sim, deixe que eu faço tudo. O paciente fecha os olhos e se prepara para ser montado por aquele corpo quente, apertado por aquelas coxas lustrosas, docemente sufocado pelo volume daqueles seios rijos. Mas só o que sente são alguns respingos na barriga. Abre os olhos e vê que Jandira está espargindo um líquido sobre seu pênis com um galho do que parece ser arruda. Ela está de olhos fechados, com o rosto voltado para o alto e começa a entoar. Yamantuê nanguém babô, Yamantuê nanguém babô, uma velha encantação para convocar o espírito dos mortos. Conto erótico. As suas ordens. Quê? Quem é? As suas ordens. Acho que apertei o botão errado. Ainda não me acostumei com o painel deste novo sistema. Como é que eu faço para conseguir uma linha direta? Linha direta. Comprima o botão vermelho no canto direito inferior do painel. Aguarde. Se não der sinal de linha, comprima o botão marrom. Depois, o vermelho novamente. Repita a operação até conseguir a linha. Obrigado, senhorita. De nada, desligo. Escute, as suas ordens. Olhe, por favor, não pense que eu estou sendo indiscreto, mas é que eu não reconheci a sua voz. Você é nova no escritório? Alô? As suas ordens. Eu só queria esta informação. Informação. Comprima o 0 no painel. Aguarde. Quando ouvir o sinal eletrônico,
Declare a informação desejada. Fale pausadamente. Não, eu só queria saber, em primeiro lugar, o que é que você está fazendo aqui a esta hora. Todo mundo já foi para casa. Já sei, é seu primeiro dia. Você ainda está desambientada. Mas não precisa exagerar. Ninguém me disse que iam contratar uma nova telefonista. Aliás, me disseram que com este novo sistema não precisava de telefonista. Você não responde? Às suas ordens. Só me diga seu nome. Olhe, não sei o que lhe disseram a meu respeito, mas eu não sou um patrão duro. Só fico a esta hora no escritório porque, francamente, este é o lugar onde me sinto melhor. Minha mulher nem fala mais comigo. Me sinto muito melhor aqui, na minha mesa, na minha poltrona giratória. As minhas coisas agora, este novo telefone. Entendeu? Não sei por que estou contando tudo isso para você. É para você não ter medo de conversar comigo. Sou absolutamente inofensivo. As funcionárias deste escritório, para mim, fazem parte da mobília, entende? Jamais faltei com respeito com nenhuma delas. Aliás, jamais faltei com respeito com mulher alguma. Ouviu? Você não tem nada para me dizer? Não há mensagens. O quê? As suas ordens. Mas eu sou um animal? Você é uma gravação? Agora entendi. E eu aqui falando sozinho? Mas sabe que você tem uma voz linda? As suas ordens. Quero fazer amor com você, agora, aqui em cima da mesa, com a sua cabeça tirada para trás, por cima do calendário eletrônico, com o jogo de canetas de acrílico espetando as suas costas, e você rindo selvagemente de prazer e de dor. Depois, rolaremos pelo carpete como dois loucos, como duas feras, derrubaremos a mesa do café. Café. Comprima o botão rosa. Diz de novo. Comprima o botão rosa. Diz café. Café. Comprima o botão rosa. Meu amor, minha paixão, café. Café. Comprima o botão rosa. Quero passar o resto da minha vida ouvindo a sua voz e comprimindo o seu botão rosa. Nunca mais preciso sair do escritório, só nós dois. Quero fazer tudo com você, tudo. Você deixa? Às suas ordens.